O debate, o desacordo, tem um lugar sagrado nos salões da descoberta científica. Afinal, a ciência avança é justamente quando teorias antigas são superadas, são refutadas por teorias mais novas. E naturalmente esse processo de aprimoramento da ciência tem a tendência de criar cientistas que simplesmente se odeiam. Seja por trabalhar muito de perto no mesmo projeto, seja por ter teorias concorrentes sobre um fenômeno específico, ou simplesmente por não gostarem uns dos outros. Existem muitas rixas na história da ciência. Alguns desses cientistas não podiam nem ao mesmo conviver no mesmo ambiente. E uma das rixas mais famosas da história da ciência aconteceu entre Nikola Tesla e Thomas Edison. Essa rixa foi tão grande que chegou a levar à criação da cadeira elétrica. Isso, a cadeira elétrica, aquele método de execução onde o condenado se assentava numa cadeira e morria eletrocutado. E para saber mais sobre essa história, vai ter que ver o vídeo até o final, né? E caso você não me conheça, sou Alberto Deliso, professor de psicologia, e nesse canal falamos sobre filosofia, psicologia e neurociência. E se você gosta de vídeos como esse, já deixa o like. Não custa nada e é uma forma de você mostrar para o algoritmo que nosso conteúdo é relevante. Uma das rivalidades mais famosas da história da ciência foi a chamada Guerra da Eletricidade, travada entre Nikola Tesla e Thomas Edison. O principal motivo da rivalidade entre Thomas Edison e Nikola Tesla foi a patente das aplicações de corrente contínua e corrente alternada. Bom, mas qual que é a diferença entre corrente alternada e corrente contínua? A diferença é o sentido da corrente. Se a corrente é unidirecional, flui em apenas um sentido, a corrente será dita corrente contínua. Se essa corrente tem um fluxo oscilante com uma dada frequência, estaremos falando de corrente alternada. Na prática, a principal diferença entre elas está na capacidade de transmitir energia para locais distantes. A energia elétrica que a gente usa em casa vai ser produzida por alguma usina e precisa percorrer centenas de quilômetros até chegar na tomada. Quando essa energia é transmitida por uma corrente alternada, ela não perde muita força no meio do caminho. Já na contínua, o desperdício seria muito grande. Se todos os sistemas de transmissão da corrente elétrica fossem de corrente contínua, seria preciso uma usina em cada bairro para abastecer todas as casas com eletricidade. Pilhas, baterias, dínamos e painéis solares usam corrente contínua. Veja que hoje a corrente contínua tem um uso bem específico. E na época de Edison e Tesla, o registro de corrente contínua já pertencia a Edison e era aplicada nas invenções do cientista. Por outro lado, Tesla patenteou a sua descoberta de corrente alternada para utilizar em máquinas que ele já tinha inventado lá em Paris, como a turbina que ganhou seu nome, a turbina de Tesla, o motor de indução e o transformador de alta voltagem. Tesla havia tentado convencer a Edison Machine Works a desenvolver suas ideias, mas não teve sucesso. Aliás, apesar de toda essa rivalidade, Edison e Tesla teriam convivido pessoalmente, se encontrado pouquíssimas vezes na vida. Mas enfim, ao largar o trabalho na empresa de Edison, Tesla conseguiu que George Westinghouse, dono da Westinghouse Electric Company, financiasse seus projetos. Quando a energia elétrica é transmitida, é preferível que se faça em corrente alternada, já que ela nos permite o uso de transformadores para adequar a transmissão num valor compatível a se ter menor perda. Em corrente contínua, teríamos uma tensão fixa, já que não se poderia fazer uso de transformadores. E aqui vale uma curiosidade: Nikola Tesla e o industrial George Westinghouse desenvolveram a primeira usina hidrelétrica do mundo usando as cataratas do Niágara. E as hidrelétricas de hoje funcionam graças às descobertas de Tesla. Apesar de a corrente alternada ser muito superior à corrente contínua, Thomas Edison, para defender seus produtos, suas patentes, passou a fazer uma campanha contra o uso da corrente alternada. Edison passou a divulgar que a corrente alternada era muito mais perigosa que a corrente contínua. Comparando a corrente alternada com a corrente contínua de mesma intensidade, a alternada pode ser de 3 a 5 vezes mais perigosa. Isso acontece porque a corrente alternada, de baixa frequência, resulta na contração muscular prolongada,
que pode grudar a mão na fonte energizada, prolongando a exposição. O único problema da alta voltagem transportada pela corrente alternada é que ela poderia provocar choques fatais dentro da residência. Você ia colocar lá o dedo da tomada e ia tomar um choque fatal. E é por isso que essa alta voltagem é transformada em tensões mais baixas, de 127 volts ou 220 volts. O uso da corrente contínua do transporte de energia era realmente impraticável. Tinha desperdício demais de energia. Mas isso não impedia Thomas Edison de fazer campanha contra a corrente alternada. E um dos momentos mais desumanos dessa rivalidade envolveu a invenção da cadeira elétrica. Isso, aquela que era usada na pena de morte. Naquela época circulavam histórias sobre pessoas que morreram inesperadamente e quase instantaneamente ao tocar em uma fonte de alimentação de corrente alternada. Aí, em 1881, em uma noite, em uma estação geradora de luz de arco voltaico em Nova York, um homem embriagado teria entrado na sala do gerador, olha o absurdo, e tocado o equipamento que estava ligado. Obviamente o homem morreu, e o relatório do legista observou que a morte, rotulada como acidental, foi provavelmente instantânea. E esse relatório circulou e chamou a atenção de um dentista e inventor local da região, Alfred Southwick. Naquela época, as execuções eram feitas por meio de enforcamento. E Alfred Southwick era contra o enforcamento como meio de execução e buscava uma maneira mais humanitária para o Estado condenar as pessoas à morte. E ele ficava se perguntando se essa exposição à eletricidade poderia aliviar a brutalidade e os resultados muitas vezes mal sucedidos do enforcamento. Afinal, se a morte fosse realmente instantânea, ela deveria ser bem menos dolorosa. Assim, ele projetou e patenteou um dispositivo de aparência bem ameaçadora, com tiras e fios elétricos, a famigerada cadeira elétrica. E ele testou o aparelho com sucesso com animais. Como ele era um dentista, não deveria ser surpresa para ninguém que a sua invenção se parecesse com uma cadeira de dentista. Mas e Thomas Edison? Como que ele entra nessa história? O design criado por Southwick foi o primeiro, mas não foi o design definitivo da cadeira elétrica. Uma vez que Nova York se tornou o primeiro estado a prosseguir com uma cadeira elétrica utilizável, uma comissão foi criada para aprovar o projeto. E essa comissão incluía Southwick e, surpreendentemente, Thomas Edison. Por que surpreendentemente? Porque Edison era publicamente contra a pena de morte. Mas ele achou muito sedutora a ideia de associar a corrente alternada de Tesla, de Westinghouse, com a cadeira elétrica. Westinghouse, que usava a invenção de Tesla, também se opunha à brutalidade do enforcamento. E como se viu depois, ele não era fã de execuções por meio de eletricidade. Ele percebeu que Edison estava querendo associar a pena de morte com a imagem da sua empresa. E ele simplesmente se recusou a vender qualquer um de seus geradores de corrente alternada para funcionários públicos, para que não fossem usados nas cadeiras elétricas. Mas ele não conseguiu impedir Edison, que mandou sua equipe se espalhar pela região em busca de geradores Westinghouse de reposição que pudessem estar disponíveis. A grande ideia de Edison, nessa sua guerra com Westinghouse, era conectar seu concorrente inexoravelmente ao perigo, à morte. Inclusive, ele promoveu a ideia de chamar essa eletrocução por um nome diferente, Westinghausen. Mas ao contrário do que se achava na época, não era fácil criar uma máquina capaz de matar pessoas por meio da eletricidade, de forma instantânea. Embora a ideia fosse bem simples, né? É simplesmente eletrificar o corpo de alguém com uma carga elétrica. Ninguém sabia realmente como fazer isso. Qual deveria ser o nível de carga? Quanto tempo deveria durar essa eletrocução? Será que ia precisar de mais de uma carga elétrica? Assim, a equipe de Edison começou a fazer experimentos em criaturas vivas. Aí dezenas de cães e gatos foram sacrificados pela causa da cadeira elétrica. Depois os testes foram se estendendo para animais de fazenda, como porcos, bezerros. Aí depois a equipe de Edison procurou um animal ainda maior para testar uma carga elétrica letal. E aí eles conseguiram um cavalo adulto, supostamente manco, e colocaram eletrodos na sua cabeça e na base da sua coluna. Infelizmente, o teste foi um sucesso. E Edison se sentiu confiante de que sua equipe tinha descoberto o procedimento mais eficaz para matar um preso sem dor.
Observe que nesse momento, a briga Tesla versus Edison acabou se transformando numa briga Westinghouse versus Edison. Enquanto Edison carregava sua cadeira com o gerador Westinghouse e ao mesmo tempo proclamava que a Westinghouse Electric Corporation era perigosa ao fornecer energia para a casa de uma família, George Westinghouse não ficava quieto, não ficava calado. E ele proclamou seu desgosto pela façanha e tentou impedir, ou ao menos atrasar, o uso da eletricidade em prisioneiros condenados. Westinghouse gastou bastante dinheiro para se opor ao uso da cadeira elétrica de Edison. Ele se opôs veementemente ao uso da corrente alternada pela cadeira elétrica e à apropriação de um gerador Westinghouse que não foi obtido da forma mais ética possível. Ele detestava Edison por empregar métodos dissimulados e procurou impedir totalmente as execuções usando eletricidade. Quando em 1889 o assassino condenado William Kemmler foi o primeiro na fila para ser a primeira vítima da cadeira elétrica, Westinghouse contratou para o condenado uma equipe de defesa que argumentou que a execução usando eletricidade constituía uma punição cruel e incomum. Mas foi em vão. O prisioneiro seria realmente executado com a cadeira elétrica. E a execução de Kemmler foi um exemplo terrível da lei de Murphy. Tudo que podia dar errado deu, com resultados horríveis. Apesar da garantia de Edison de que o condenado receberia 1000 volts para sua morte, a primeira carga forneceu só 700 volts e por apenas 17 segundos. O gerador deu problema, teve que ser reiniciado. E na confusão daquele momento, o prisioneiro estava ainda lutando, sacudindo e foi atingido com uma carga mais forte de 1030 volts por mais de 1 minuto. E aí aconteceu a cena mais assustadora. Kemmler estava queimando vivo. Faíscas voaram de seu rosto, ele suou sangue e fumaça escapou do topo da sua cabeça. Os participantes podiam sentir o cheiro da pele e do cabelo chamuscado. E pior ainda, o cheiro de carne humana apodrecida enchia a sala. Muitos participantes que estavam lá vendo a execução, e era comum, ter pessoas assistindo, ficaram nauseados não só com o cheiro, mas também com aquilo que estava vendo, e tiveram que escapar rapidamente do cheiro da morte. Aliás, tem uma cena no filme A Espera de um Milagre, que é inspirado nesse evento que aconteceu com o Edison e a cadeira elétrica. Nas palavras de Westinghouse, eles teriam se saído melhor se tivessem usado um machado. Westinghouse disse isso no misto de desgosto, raiva e ironia, depois de ouvir as notícias da execução que foi mal sucedida. Mal sucedida no sentido do sofrimento que foi vivenciado, porque é claro que o prisioneiro morreu. E o Westinghouse fez essa piada aí usando o machado porque o prisioneiro teria assassinado a companheira usando o machado. Apesar dessa cena macabra, a cadeira elétrica acabou sendo oficializada. E aí mais cadeiras elétricas passaram a ser produzidas no estado de Nova York e depois para outros 26 estados. Para tornar a morte menos cruel, passaram a usar outros elementos, como o uso de uma esponja embebida em solução de água com sal, que passou a ser colocada entre o primeiro eletrodo e a cabeça do condenado. Inclusive, no filme A Espera de um Milagre, é justamente a ausência dessa esponja que causa a cena lá macabra do filme. A solução salina conduz muito bem a eletricidade, facilitando a passagem de corrente para o cérebro. E a Guerra das Correntes, quem que venceu? Como você deve imaginar, a grande vencedora foi a Westinghouse. Afinal, em nossas casas, usamos corrente alternada nas nossas tomadas, mas a corrente contínua continua sendo utilizada em casos bem específicos. E aí, já conhecia essa treta científica? Já pensou em debater sobre esse tema diretamente comigo e com a nossa comunidade, ao vivo, no nosso grupo secreto do Telegram? Aí é só virar apoiador, Clica no link na descrição e a gente se encontra lá no nosso grupo secreto do Telegram. Agora, logicamente, se você quiser sugerir qualquer vídeo, pode deixar seu comentário, se inscrever e até a próxima.